Eu tenho toda a certeza do mundo que pelo menos uma vez na vida você já se sentiu atrasada e além de se sentir atrasada, você já sentiu que por mais que você se esforce, você sempre vai voltar para o mesmo lugar e que as críticas, o medo, a insegurança, a vergonha, esses quesitos internos sempre vão te derrubar antes mesmo de você começar algo. Antes de tudo, eu preciso te comprovar através da neurociência uma coisa que vai dar mais sentido ao que eu vou trazer aqui. Em primeiro lugar, o nosso cérebro, ele é plástico, ou seja, você tem um cérebro que pode ser modelado a qualquer instante. Se você tem um modelo mental antigo que veio da infância através da psicologia, da psicologia moderna, os psicólogos conseguem remodelar através de alguns treinamentos o seu cérebro, justamente porque ele é plástico. Se você faz terapia, se você já passou na psicóloga, você sabe muito bem do que eu tô falando. A gente procura buscar alguns traumas antigos para trazer esses traumas para o presente novamente, os que já estão guardados na sua mente, para poder meio que não é apagar por completo, mas curá-los. Curar esses traumas que estão presentes na sua vida e atrapalham seus relacionamentos, atrapalham a sua vida pessoal, a sua vida profissional, por aí vai. Você sabe muito bem do que eu tô falando. E isso acontece justamente porque você pode curá-los, abrir a caixinha e fechar novamente, porque o nosso cérebro é plástico. Ou seja, cada hábito, cada pensamento, cada comportamento que você tem ativa um circuito neural específico. E esses sentimentos em específico são redes que se repetem automaticamente. Portanto, a mentalidade inabalável é basicamente você reescrever essas emoções. Certamente porque se o nosso cérebro é plástico, a gente pode pensar o que a gente quiser e fazer isso acontecer, se tornar realidade. Tanto que esse livro aqui, eu sei que podem ter alguns leitores que não gostem de livros de autoajuda, mas eu acredito que se você ler ele e aplicar da maneira correta e entender alguns pontos, pode ser que te ajude. Esse livro aqui ele é muito bom, vai estar ao contrário aí, mas se chama Os Segredos da Mente Milionária. Com toda certeza vocês já viram diversas pessoas falando dele. E ele realmente é muito bom e ele também nos mostra alguns hábitos que nós podemos ter para nos tornarmos ricos, não só mentalmente, mas materialmente, com bens materiais. Assim, questão da mente é literalmente os segredos da mente milionária. Ele vai te ensinar a transformar e renovar a sua mente. Portanto, aqui dentro também te mostra que o seu cérebro, ele é plástico, que você pode remodelar ao momento que você quiser, que você pode colocar novos hábitos. É basicamente como se você fosse plantar novas sementes. E a mentalidade inabalável é você reescrever essas emoções, é você reescrever esses acontecimentos e substituí-los por novos, por sentimentos novos, por aquele sentimento de como se você fosse a verdadeira dona da sua mente, a verdadeira co-criadora da sua própria realidade. Parece loucura esse assunto, eu sei, mas eu espero que vocês não me vejam como uma maluca que tá falando asneira aqui na internet. Eu realmente estudei bastante para poder trazer esse assunto aqui. Eu li alguns artigos e através da psicologia a gente consegue entender que crenças limitantes, que são aquelas como eu não sou suficiente, eu não consigo fazer isso, eu não tenho capacidade, são heurísticas que o cérebro repetiu automaticamente sem que você percebesse. Assim que você começa a fazer algo que você queria muito fazer, sempre vem uma vozinha na sua cabeça, o seu subconsciente meio que te dando um aviso para você não fazer isso. Justamente porque o nosso cérebro, ele foi criado, o cérebro humano, ele foi criado para evitar perigo, basicamente. Então, tudo que é novo é perigoso para o seu cérebro. Tem uma frase também muito famosa que as pessoas sempre repetem quando a gente quer começar algo novo, quando elas querem começar algo novo, elas sempre falam: tudo que é novo dá medo. Tudo que você vai começar, você sempre tem medo. Não tem nada que você faça por início que você não tenha medo, justamente porque, desde os princípios antigos, o ser humano ele não foi criado para viver, mas sim para sobreviver. Portanto, o nosso cérebro aprendeu a lidar com isso desde o nosso desenvolvimento. Qualquer coisinha nova, a gente pensa que vai dar errado. Qualquer coisa que venha a acontecer que não é normal, que não é do cotidiano, o seu cérebro automaticamente aciona o modo medo, tipo, não se afaste porque isso não vai ser muito bom pra gente. Porque antigamente era questão de vida ou morte. Antigamente o ser humano ele precisava caçar para comer. Mas hoje você precisa entender que você vive no século XXI e fazer o seu cérebro entender também que o nosso racionalismo já não é o mesmo, que as nossas frequências não são as mesmas. Portanto, desafiar essas crenças militantes que existem no seu cérebro com pequenas ações que vão te fazer melhorar, isso sim reprograma o seu cérebro automaticamente. Por exemplo, eu não me acho capaz de começar a dirigir carro manual, vamos dizer assim. E eu tenho muito medo porque é algo novo, eu não sei, eu me sinto burra quando eu vou dirigir, me sinto uma
uma boba mesmo dirigindo. Mas eu vou fazer, com pequenas ações eu vou praticando e ali eu vou perdendo o meu medo. Aqui na minha família, se você é do Nordeste, você vai entender o que eu tô falando. Os meus pais, eles são nordestinos e todas as vezes que eu vou pro Nordeste, eu sempre vejo os meus primos e crianças dirigindo. Crianças de, sei lá, 8, 9, 10 anos, dirigindo mesmo, dirigindo carro grande, dirigindo caminhonete, dirigindo moto. Então eles têm essa é uma frequência familiar já. É igual aquela história das Marias, mas para um lado bom. É até legal você saber dirigir. Porque aí quando a gente for tirar a habilitação é melhor, você não gasta tanto, não reprova. A gente não sabe se vai reprovar, mas assim, você já vai ter uma noção ali na hora. Tendo essa sequência familiar, eu precisei aprender a dirigir cedo também. Meu pai aprendeu a dirigir cedo, minha mãe também aprendeu a dirigir cedo, meus primos, e eu fui aprender a dirigir cedo, mas eu deixei de mão conforme o tempo foi passando e agora, aos 15 anos, eu precisei voltar novamente, porque eu quero aprender a dirigir e quando tirar minha habilitação já ser melhor para mim. E todas as vezes que eu pegava no carro manual, sem ser automático, ficava com aquele medo, justamente porque o nosso cérebro ele tem aquele instinto de querer parar aquilo que é novo. De não, 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 não dá certo. E mesmo apavorado, eu fui, tô praticando e tá dando certo. Mas é aquilo, são pequenas ações que vão reprogramando o seu cérebro. Se o nosso cérebro é plástico, esse exemplo cabe muito bem, porque há um mês atrás, por exemplo, eu estava morrendo de medo de começar a dirigir. Tanto que eu tive um sonho, e através desse sonho que eu tive, eu já fiquei com mais medo ainda, e nesse quesito já entra a nossa mente não saber distinguir o que é falso do que é real, do que é imaginação e realidade. Portanto, através desse sonho, eu não conseguia passar por um certo local porque eu achava que eu ia bater o carro e Nossa Senhora ia aparecer pra mim. Sinceramente, é isso. O nosso cérebro não sabe diferenciar e a gente precisa reprogramá-lo com pequenas ações. As pequenas ações nesse quesito, que vai caber muito bem para exemplo para você entender, foi simplesmente começar a pegar. Todas as vezes que eu estava indo à escola, eu pegava o carro e ia dirigindo sozinha. Aquele é uma frase que eu escutei esses dias. Ela pega o carro e ela vai dirigindo sozinha. É ela que leva os pais no trabalho. E é literalmente isso. Mas enfim, comecei a pegar todos os dias e automaticamente eu fui reprogramando o meu cérebro. Agora já não é um tabu para mim pegar um carro manual. Tranquilo. Se me der um na minha mão, eu consigo levar. E vou praticando até eu ficar boa nisso. Mas se eu tivesse deixado a minha mente continuar com aquele pensamento de não, é um tabu para mim, eu não consigo porque é demais para mim, não, 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 vou bater, eu sonhei esses dias tal, eu ia ficar paranoica e nunca ia fazer. Agora, quando eu decidi, através de pequenas ações, reprogramar o meu cérebro, aí sim deu certo. Eu fui criando novos circuitos neurais, basicamente. Através da filosofia, eu quero te trazer um conceito que Sêneca dizia e defendia muito bem, que não é o que acontece conosco, não é o que acontece, mas como reagimos que define o nosso destino. Portanto, através disso, eu quero que você entenda que a mentalidade inabalável é simplesmente o domínio da percepção. É o controle do próprio olhar diante do mundo, porque a gente não pode controlar o que está fora, mas sim aqui dentro. Se você é a própria co-criadora da sua realidade, pelo menos controle de si mesmo você precisa ter. E sendo filhos de Deus, nós precisamos entender que sim, nós precisamos renovar a nossa mente. Deus se alegra muito em ver filhos que buscam a sabedoria. A nossa sabedoria já não é infinita, já é um finito. Se a gente não buscar a renovação da nossa mente, o que, é que vai ser de nós, seres humanos? É por isso que a gente fica burro. Por isso que nós estamos emburrecendo cada vez mais. Porque nós não buscamos a renovação da nossa mente. Esse vídeo que você está assistindo, parabéns para você por estar assistindo isso, porque tem muita gente que está procurando fofoca no YouTube, procurando vida de famosos, procurando outras coisas que não vão agregar em nada na vida deles. Mas você resolveu assistir esse vídeo e eu te parabenizo por isso, porque você fez uma escolha que 90% da população não faz. Você fez uma escolha de procurar aprender algo que realmente vai fazer a diferença para você, que realmente você vai poder aplicar na sua vida, mas assim, não adianta nada você assistir esse vídeo, você sair daqui e já pular pro próximo e esquecer tudo que eu te disse aqui. Assim que você finalizar esse vídeo, eu peço um favor para você, aplique o que eu estou te passando aqui, procure formas de renovar a sua mente com pequenas ações, identifique os desafios que hoje são tabus na sua mente, para que você transforme eles em assuntos normais, problemas pequenos, porque você já está no nível máximo. É como se você estivesse com o nível 10 e estivesse lidando com o problema do nível 5. Já é um probleminha para você. Eu quero que se torne isso, mas só vai conseguir se tornar isso se você realmente sair desse vídeo e já ir aplicar. E o que eu quero dizer através de você mapear as coisas que são
tabus pra você, são gatilhos, na verdade. Eu preciso muito que você faça um autoconhecimento interno mesmo sobre você, porque como que a gente vai transformar algo se a gente não se conhece de verdade? No início desse ano, eu posso dizer que, assim, esse ano foi um ano de muita transformação interior pra mim, de muito autoconhecimento, de entender o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero pra minha vida, o que eu não quero pra minha vida, porque dizer o que você quer é fácil, mas agora dizer o que você não quer não, na verdade, dizer o que você não quer é muito fácil, mas dizer o que você quer de fato, você mesmo, e não pela opinião externa, é muito difícil. Teve um dia que eu estava em um passeio com a minha família, em uma viagem curta, mas assim, estava no carro e eu gosto de ficar brisando assim, conversando com Deus, e eu gosto de ler também, gostei de ler nesse dia e fiquei pensando, refletindo sobre a minha vida, entendendo o porquê de cada coisa, porque eu sempre fui muito curiosa. Mesmo sendo muito jovem, eu sempre gostei de entender o porquê de cada coisa, tanto que eu sou precoce, vamos dizer assim, basicamente tudo. Eu comecei a trabalhar com digital aos 13 anos, comecei a minha mentoria, comecei a dar mentoria aos 14 anos. Então, assim, tudo foi muito rápido, a minha vida mudou completamente de um ano, de um de uma forma muito rápida, pra ser sincera. E eu não consegui acompanhar o quão rápido foi isso. Eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a enxergar o mundo dos adultos de uma maneira mais crítica, comecei a enxergar a mentalidade de cada um com a maneira mais crítica também, o porquê que eu fazia aquilo, por que que eu comecei de fato, se eu comecei porque eu queria mesmo, se eu comecei por opinião externa. Então, assim, o conhecimento de mim mesma, o autoconhecimento me ajudou demais nesse quesito a não surtar, a continuar e prosseguir no caminho correto e não desviar para qualquer canto que aparecesse. Apareceram diversas oportunidades esse ano para mim, em questão assim de, vamos dizer, sei lá, palestras, contratos novos, parcerias, e eu recusei um tanto de coisa, mas o que vale é a realidade que a gente tem hoje. Eu recusei porque eu simplesmente estava focada em somente um objetivo e ainda continuo focada em somente um objetivo, e tudo que era externo eu dizia não, porque eu me conhecia. Se eu não me conhecesse, eu já pensaria de um modo escasso. É uma oportunidade, eu preciso tratá-la como se fosse a única e vou pegar essa oportunidade para mim. E se perdesse, nossa, perdi essa oportunidade, nunca mais vai aparecer nenhuma para mim. Perdi esse dinheiro, poxa, perdi tantas vendas essa semana, nunca mais vou vender. Eu já pensaria de uma maneira escassa, mas quando eu busquei a minha forma de me conhecer, de me perguntar o que eu queria da minha vida, qual era o rumo do que eu estava fazendo, o que eu queria de fato mesmo, tudo mudou. Eu parei de pensar de forma escassa e sim com abundância, sem precisar ficar enchendo o saco dos outros, enchendo linguiça na internet também, de qualquer forma, sem entender o que eu queria de fato. E o autoconhecimento absoluto de si mesma é o ponto-chave desse negócio aqui. Você vai fazer, porque se você não fizer, eu não posso fazer nada, pra ser sincera. Mas você perde com isso. Você vai perder, sei lá, quantos minutos assistindo essa aula, gratuita, muito boa, inclusive, mas você vai perder minutos sem aplicar nada. É como se fosse nada. Você gastou o seu tempo, simplesmente. Vamos lá. Pega uma caneta e um papel na mão agora e eu preciso que você analise quais são os seus gatilhos. Então, mapeie quais são as suas forças, quais são as suas fraquezas e quais são os seus gatilhos. Os gatilhos são aqueles tabus que eu te disse. O meu tabu fortíssimo era, tem dois. Tem dois que eu consegui vencer esse ano. Um tabu, o primeiro tabu era venda em percepção ativa. Percepção ativa. Percepção de venda ativa. O primeiro tabu era fazer vendas de percepção ativa. Percepção ativa. E vender aqui, ó, tete a tete. Eu tinha muito medo, sinceramente, muito medo. E eu fui quebrando isso com tarefas pequenas, com coisas, com reuniões pequenas, sem muita gente. Eu fui vendendo no ao vivo e hoje eu tenho uma autoconfiança inabalável. E assim, hoje eu tiro de letra, basicamente, fazer uma reunião porque eu sei o valor do meu serviço, eu sei o que eu preciso entregar para a pessoa e eu sei que se ela não resolver ficar comigo e fechar comigo, quem vai perder a venda não sou eu, mas sim ela, porque ela que precisa do meu serviço. E o segundo tabu, maior gatilho era dirigir. Comecei reprogramando o meu cérebro e hoje eu já consigo dirigir muito bem. Estou pegando todos os dias, inclusive, eu acredito que ano que vem, em 2026, se eu pegar esses 3 meses firme mesmo, eu já estou craque. Quando eu for tirar minha habilitação, eu espero não reprovar. Isso é você mapear as coisas que te fazem bem, as coisas que te fazem mal,
o que você sabe, o que você não sabe, o que você gosta, o que você não gosta, seus gatilhos, suas forças, suas fraquezas, e eu sei que isso vai te ajudar. Agora eu quero que você assuma uma responsabilidade radical. Inclusive, antes mesmo de você fazer esse segundo exercício, coloca qual é a sua idade aqui embaixo para mim saber com quem eu tô falando, quantos anos você tem, porque assim eu vou saber direcionar melhor qual é o meu público, a idade deles, se são adultos, se são adultas, são profissionais de tal área, enfim, vamos conversar um pouco, eu vou adorar responder você. Essa responsabilidade radical é em questão da sua autorresponsabilidade, é você assumir 100% da sua vida, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins que aconteceram na sua vida. Ser autorresponsável é isso. Cheguei atrasada, tem um motivo. Coloquei a culpa em outra pessoa? Não, a culpa foi minha porque eu fiz isso e isso. Você não entregou tal trabalho pra tal dia. Sim, a culpa foi minha por conta disso e disso e aquilo. Eu vim descobrir o que era autorresponsabilidade esse ano. Portanto, foi um processo de autorresponsabilidade também, autoconhecimento. Eu me transformei completamente esse ano em outra pessoa. E através do conhecimento da autorresponsabilidade, eu pude mudar muita coisa. Eu pude ter mais sucesso nos meus negócios, eu pude entender mais quem eu era, o que eu queria, porque além do mais, os meus relacionamentos começaram a melhorar bastante através da autorresponsabilidade, porque as pessoas começaram a me enxergar como alguém que tomava conta daquilo, tomava conta da própria vida, e é o mínimo, é o mínimo. Eu entendi que culpar os outros é basicamente uma escravidão emocional. Tem um livro que me ajudou muito nisso. Eu sei que tem muita gente que não gosta de livro de autoajuda. Eu preciso muito conhecer você que está assistindo isso para mim saber o que é que você gosta de escutar, como que eu posso te ajudar, mas eu vou falar aqui o que me ajudou. Se me ajudou, eu vou te indicar. Se você gostou ou não, aí o problema já não é meu. Olha só, eu li esse livro aqui do Paulo Vieira. Ele é bem pequenininho e ele é maravilhoso porque ele tem algumas partes de assinatura e ele me ensinou basicamente tudo sobre autorresponsabilidade, quais são os modelos mentais. Aqui também entra muito a parte da neurociência, tanto que tem até uma anotação aqui sobre o cérebro, o lado esquerdo do cérebro, que é o hemisfério esquerdo. Aqui, ó. Enfim, eu gosto bastante. Caso você queira, eu tenho o link aqui, eu vou deixar na biografia também. Tanto desse quanto esse aqui. Depois disso, eu preciso que você aprenda a ter um controle emocional. Isso eu acho que é o mínimo também. Você precisa aprender a ter controle sobre elas e lidar com todas elas. Porque, por exemplo, a mulher ela tem o ciclo dela. Nem sempre ela vai estar 100%. Mas a gente tem que aprender a controlar. Igual, tem uma meta minha. Nossas pessoas amam falar de si mesmas, né? Mas eu tô te falando sobre mim justamente porque eu preciso dar exemplos reais e não só coisas teóricas. Mas tem uma meta minha até o fim do ano que é basicamente perder, diminuir o meu percentual de gordura, não é mudar na balança, mas diminuir o meu percentual de gordura e definir mais, deixar tudo mais definido. Se eu perder 2 quilos na balança, tá ótimo. Eu não ligo muito para a balança, mas sim para percentual de gordura. Portanto, eu preciso seguir uma dieta. E sempre quando chega o meu ciclo, eu fico muito cansada, fico mais frágil, fico com mais vontade de comer doce, mais vontade de chutar o balde, sem querer ir treinar. E dessa vez eu realmente estou segurando bem. Deu vontade de comer doce, toma água. Deu vontade de comer a mais, toma água também. E é você saber ter o controle das suas próprias emoções, porque elas são sinais e não ordens. Isso já entra a criação de novos hábitos também. Eu vou fazer um vídeo aqui só sobre um desafio. Eu não posso abrir muito esse assunto aqui, mas eu já vou fazer ele logo em seguida. E basicamente, você precisa criar novos hábitos para o seu cérebro entender que você está gerando novos circuitos neurais, ok? Portanto, crie um novo hábito. Olha só, um novo hábito ele demora de 65 a 70 dias ou mais para ser formado. Quando você já age na automaticidade de acordar, escovar o dente, arrumar a cama logo em seguida, já é um hábito. E é assim que você descobre que é um hábito, quando você acorda e faz tudo no automático. Mas quando você adiciona um novo hábito na sua rotina, por exemplo, eu posso acordar, a primeira coisa que eu faço é levantar, arrumar minha cama, fazer minha skincare, escovar o dente, e eu posso adicionar mais um e me alongar. Aí eu adiciono mais um, tanto que esse já virou um hábito. Fazer o vácuo enquanto eu organizo meu escritório e beber 500 ml de água. Tem mais um que eu quero adicionar que é acordar e logo em seguida rezar o terço, que foi até um palpite que uma seguidora me mandou pra mim. Acordar e já rezar o terço para mim não ficar enrolando durante o dia. É um novo hábito. Assim que passar de 25, não, 25 não, assim que passar de 65 a 70 dias, eu já vou entender que isso é um hábito. E eu quero muito que você desenvolva um propósito, assim, inabalável. Eu quero que você tenha um propósito acima da opinião de qualquer pessoa. Você vai ser tão autorresponsável ao ponto de entender que tudo é mérito seu.
A não ser que venha algo de outra pessoa, feito por outra pessoa para você. Mas definitivamente a opinião de ninguém vai mudar nem pro bem nem pro mal a sua vida. A não ser que você aplique algo que aquela pessoa esteja te dizendo. E se essa pessoa for um exemplo para você também, seja um diretor espiritual, uma pessoa que você admira muito, que tem um intelecto desenvolvido, que tem uma vida de sucesso, vamos dizer assim. Eu não sei o que é sucesso para você, isso é relativo, mas você sabe muito bem o que eu tô dizendo. E o que eu quero que você entenda é que quem tem propósito não depende de opinião externa de exatamente ninguém. Ninguém tem que falar nada da sua vida, não. A vida é sua, você é a co-criadora da sua própria realidade. A única pessoa que precisa dar palpite na sua vida é Deus, o único que pode te julgar. Quer começar um negócio? Começa o negócio sem pedir opinião de ninguém. Mas já entra outro quesito também. Eu vou pedir a opinião daquela pessoa porque ela sabe muito bem, sabe melhor que eu e tal. Eu já vejo ela como inspiração, tudo bem. Mas agora, gente que nunca te deu nada, gente que não tem nada a ver com a sua vida, que só fala, só abre a boca pra você pra te criticar. Algum familiar bem chato, bem charlatão. Ah, meu povo, você tá pedindo. Porque o mundo, ele respeita quem sabe quem realmente é. Se vier uma pessoa falar besteira pra você, ah, seu olho é azul, seu olho é verde. Tem um cara muito ruim que já falou isso. Mas escuta o que eu tô falando. Tá, tem um cara muito ruim que falou que o seu olho é azul, sendo que você sabe que seu olho é verde. Você vai se abalar se o cara disse que seu olho é azul, sendo que você sabe muito bem que seu olho é verde? Não vai. É um exemplo muito besta, mas é basicamente isso. Você ter o propósito acima de tudo, você saber quem você realmente é. Eu quero que você entenda que a coragem ela é como se fosse um músculo. Você treina ela diariamente até você construir esse músculo. Não é do dia pra noite. Porque você pode muito bem vir aqui totalmente frustrado e falar: "Ô Camille, você falou pra mim que era pra mim construir isso e gerar novos circuitos neurais. Mas aí eu fiz e não deu certo. E aí? Você treinou o músculo?" Porque assim, não tem como você querer construir um músculo em 2 semanas. É a construção de um hábito, tá bom? E caso você queira aprofundar mais isso, você fica por aqui ou então você pesquisa sobre neurociência, psicologia, filosofia, criação de hábitos e do que você quiser. Saber e aprender. Você tem o celular para isso. Eu sei que isso aqui ficou muito longo e eu não queria ter deixado muito longo, mas não tem como eu falar sobre um assunto que, obviamente, não é genérico e passar um conteúdo horrível para você. Por mais que seja uma aula gratuita, tá? Mas você tá confiando em mim, você está dando o seu tempo, que é a maior riqueza que você tem para me escutar. Portanto, escute algo de valor. Tem uma frase de Santa Teresinha, eu acho que é: aquilo que muito custa, muito vale. Se não tiver certa, eu mesmo vou colocar aí. A pressão ela não vai criar forças dentro de você, mas sim a sua força interna que vai definir esse tal padrão. Para finalizar isso aqui, eu espero muito que tenha sido claro para você. Eu espero que tenha te ajudado de verdade, que não tenha sido só mais um tempo perdido. Caso você tenha gostado, você sabe que você precisa ficar por aqui. Se você gosta de aprender sobre neurociência, psicologia, marketing, negócios, desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional, basicamente. Eu não sei se eu vou trazer conteúdo sobre espiritualidade aqui. Eu preciso aprender mais um pouco para depois mentorar, para depois lecionar pessoas. E eu quero trazer alguns vlogs aqui também. Tem algumas pessoas me pedindo vlogs sobre a minha vida, sobre a minha organização. Possa ser que eu traga aqui. Eu preciso que você entenda que construir uma mentalidade inabalável, sem ligar para crítica, se conhecer de verdade, não é opcional. Não é opcional se você quer viver de propósito. Não é opcional se você tem uma coisa que tá ardendo dentro de você e você precisa viver dela. Não é opcional, mas também não é como se fosse uma escolha fácil. Não vai vir fácil, porque exige treino, exige resiliência, exige você ter fé que você está se conhecendo de verdade e construindo o seu império aqui dentro. Mas quem decide isso diariamente não vai ser eu, vai ser você, e você vai decidir se você vai continuar agindo como a pessoa que você sempre foi ou se você vai resolver criar novos circuitos neurais. Se você vai querer criar e colocar pra fora a sua nova eu que já existe. Fica com Deus, espero que tenha te ajudado. E caso tenha te ajudado, não esquece de dar o like, ativa o sininho de notificação, porque assim que eu postar um vídeo, eu vou ter frequência nesse canal. Eu prometo pra você. Eu me comprometo com você de verdade. Você ativa o sininho, assim que eu postar, vai chegar a notificação aí, você assiste o vídeo e se inscreve. Não esquece de se inscrever e compartilhar com algumas pessoas que você acha que precisa escutar isso. Beijão, fica com Deus.